Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Olá, amados da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Chácara Guarujá. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja sobre você e também em seus familiares. Muito bem, nós vamos hoje dar sequência aos estudos em Efésios capítulo 1, onde nós já iniciamos, e o tema que nós temos abordado é o Deus que salva, em Efésios capítulo 1. Na semana passada, ou no vídeo anterior, na verdade, nós falamos sobre esse Deus que salva com base no verso de número 3, onde nós vimos o louvor atribuído a Deus Pai, o motivo do louvor atribuído a Deus Pai e também o caminho das bênçãos de Deus Pai. E hoje eu quero fazer uso aqui do verso de número 4, Efésios capítulo 1, verso 4, para falar sobre, dentro desse tema ainda, o Deus que salva, em Efésios capítulo 1, hoje eu quero falar sobre as bênçãos de Deus Pai. O verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Apenas esta parte aqui do verso de número 4. A primeira bênção de Deus Pai que eu quero destacar aqui é que o Pai nos escolheu. O verso 4 inicia com estas palavras: assim como nos escolheu nele. Ou seja, segundo a informação do verso de número 4, nós fomos escolhidos pelo Pai. E eu quero destacar aqui algumas informações, ou levantar algumas informações acerca dessa escolha com base no verso de número 4 mesmo. E a primeira informação que nós vamos levantar aqui no verso 4 é sobre o autor dessa eleição, ou o autor dessa escolha. Assim como nos escolheu nele. O verso 3 vem destacando a bênção de Deus Pai sobre a igreja. Deus vem sendo louvado, Deus Pai está sendo glorificado, está sendo bendito aqui pelo apóstolo Paulo por causa das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então no verso 4 ele liga esta ideia do louvor a Deus, atribuindo que Deus Pai é quem nos escolheu em Cristo Jesus. Deus Pai é o autor da nossa escolha ou o autor da nossa eleição. Observe aqui que o ser humano não vai por conta própria até Deus. É Deus quem vai até o ser humano. O ser humano não é quem busca a Deus, mas é Deus quem vai em busca do ser humano. E para entendermos isso, eu quero recorrer a Romanos capítulo 3, o verso de número 10 a 12, que diz assim: não há
justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E também no verso de número 18 que diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, a raça humana encontra-se exatamente desta forma como é descrito em Romanos capítulo 3. Aqueles que estão sem Deus são descritos como não tendo desejo de buscar a Deus, não entendendo as coisas de Deus, estão extraviados de Deus, ou seja, longe de Deus, e também são descritos como pessoas que não têm temor de Deus diante de seus olhos, ou seja, não temem de fato a Deus. Agora, por que que isto acontece? Voltando para a carta aos Efésios, nós vamos olhar também no capítulo de número 2 da carta aos Efésios, no verso 1, que diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então fica fácil entender por que que Paulo aborda ou diz em Romanos capítulo 3 que não há um justo, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há temor no coração do ser humano acerca de Deus. Nós vamos entender o porquê destas palavras quando olhamos aqui para Efésios capítulo de número 2. O verso 1 diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ainda em Efésios capítulo 2, no verso de número 4, diz que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, verso 5, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, tanto o verso 5 quanto o verso 1 do capítulo 2 de Efésios dizem que estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, a consideração aqui é acerca daquele indivíduo que não recebeu a salvação, ele está morto em seus delitos e pecados. E segundo o que diz o verso de número 2 e verso 3, aqueles que estão mortos em delitos e pecados seguem o curso deste mundo, não olham para Deus. Estes estão literalmente perdidos, vivendo no rumo da desobediência, desobediência contra Deus, o Criador. Então, esta é a situação descrita aqui no verso de número 2, mortos em delitos e pecados. Por isso, não há como buscar a Deus, não há como esse ser humano ir até Deus. Eu quero destacar aqui o que já vimos anteriormente também, quando falamos sobre Efésios capítulo 2, que a palavra mortos aqui, do verso 1, e também do verso de número 5, ela traz a ideia do grego necros, né? Traz a ideia de alguém que está inoperante para as coisas de Deus, alguém que está inoperante para a obra de Deus. E ao mesmo tempo a palavra que é descrita, traduzida para nós como pecado, no verso de número 1, que vem do grego hamartia, ela traz o conceito também de um poder que exerce domínio sobre o ser humano. Então o ser humano ele está morto em seus delitos e pecados, ele está morto porque existe uma força, um poder que exerce domínio sobre ele, o aprisiona e não permite que ele veja Deus, que ele contemple Deus, que ele tenha temor no seu coração acerca de Deus. Por isso ele não consegue buscar a Deus, ele não consegue ir até Deus, ele está extraviado, longe dos caminhos do Senhor Deus. Aí, na própria informação de Efésios capítulo 1, no verso de número 4, agora nós conseguimos entender o porquê que o ser humano não vai até Deus, mas Deus é quem vai até o ser humano. Quando diz no verso 4, ele nos escolheu, ou seja, o Deus Pai nos escolheu. Nós não escolhemos a Deus, nós não vamos até Deus. É Deus quem vai ao nosso encontro. Por quê? O ser humano sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Inclusive nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 37, João capítulo 6, no verso 37, e também no verso 44, diz assim o verso 37. Jesus, na verdade, é quem diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus está dizendo que o Pai é quem concede os seus, ou aqueles que ele escolheu, a Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus está admitindo que existem pessoas que o Pai escolheu, que o Pai chamou, e que o Pai levou até ele. E ele diz, esse virá até mim.
E também no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mais uma vez, está sendo atribuída aqui a Deus Pai a função de escolher e apresentar a Cristo aqueles que hão de ser redimidos. Então a função do Pai é de escolher. É o Pai quem nos escolhe, é Deus Pai quem nos escolhe. Não somos nós quem escolhemos Deus Pai. Não somos nós quem vamos até o Pai, mas sim Ele vem até nós. Então, dentro dessa bênção que nós recebemos aqui, que é o Pai nos escolher, uma das informações que temos é que nós não vamos até Ele, nós não vamos até Deus. Ele, Deus Pai, é o autor da nossa eleição, da nossa escolha. Muito bem, uma segunda informação acerca dessa escolha, voltando para Efésios capítulo 1, verso de número 4, a forma de como foi essa escolha. E eu quero destacar duas coisas aqui sobre a forma de como foi, ou de como se deu esta escolha. No verso de número 4 diz, assim como nos escolheu nele. Então, como se deu a nossa escolha? Será que havia algo em nós que interessasse a Deus para que Ele nos escolhesse? Será que havia algo em nós que movesse o coração de Deus para que Ele se despertasse e olhasse lá no túnel do tempo e entendesse, esse pode ser um servo ou pode ser uma boa serva em minha obra e servirá então para o meu reino? Será que foi este o critério que Deus utilizou para nos escolher? A palavra do Senhor diz aqui no verso 4 que Ele nos escolheu nele. A palavra nele está se referindo a Cristo. O verso 3 termina dizendo que nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. Então a forma desta eleição, desta escolha, se dá através de Cristo, da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Não se trata de obras que o ser humano realiza, não se trata de boas obras ou de mérito humano nesta escolha, mas se trata sim da obra redentora e exclusiva do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição. É por meio desta obra redentora, por meio da morte e ressurreição de Cristo, que nós somos escolhidos e assim então redimidos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 19, no verso de número 10, Jesus disse assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, percebemos aqui que Jesus, ele veio morrer em nosso lugar e nos salvar através da sua obra. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E o meio, a forma como o Filho do Homem, que é Jesus, busca e salva o perdido é através da sua morte e também da sua ressurreição, ou seja, da sua obra redentora. E também em 1 Pedro, no capítulo de número 1, no verso de número 19, diz assim que, na verdade, o verso 17 e 18 vem falando acerca de como se deu a nossa salvação, e diz que ela foi dada, no verso 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, a nossa redenção se deu por meio de Cristo. A nossa escolha se deu por meio de Cristo, da sua obra redentora. Não foi por causa de mérito humano algum, mas sim por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui sobre a forma como se dá esta salvação encontra-se no verso de número 4. Antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não foi ao longo de nossa vida, não foi em um determinado momento de nossa jornada que Deus olhou para a nossa vida, para o nosso interior e contemplou que teríamos um bom caráter ou algo o motivou a nos escolher. Mas esta escolha, ela ocorreu antes da fundação do mundo. Algumas pessoas não entendem e não aceitam isto.
E nós temos que lembrar que estamos falando de um Deus que é eterno, não está limitado ao tempo assim como nós. Como é que um Deus, ou como é que Deus poderia me escolher antes mesmo de eu existir? É simples, Ele é eterno e eu não sou. Por isso, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu quero destacar aqui as palavras registradas na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 9, falando acerca da nossa salvação. Diz assim que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Então, segundo as palavras que encontramos lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9, Deus nos salvou e nos chamou em Cristo antes dos tempos eternos. Eu quero ainda usar as palavras de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso de número 20, que falando também acerca de como se deu a nossa salvação, que não foi mediante coisas corruptíveis, mas que foi por meio do sangue de Cristo. O verso 20 diz: sangue este conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, segundo as palavras aqui de Pedro também, o Pai determinou e escolheu que Cristo fosse o nosso Redentor na eternidade. O Pai nos escolheu na eternidade e na eternidade Ele também determinou como seria a nossa redenção. Na própria eternidade, Ele também escolheu Cristo para ser o nosso Redentor. O seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados e assim também ressuscitar, apresentando-nos diante dele como novas criaturas. Então, antes que os fundamentos fossem lançados no mundo, o Pai nos escolheu e nos escolheu em Cristo Jesus. Desta forma, entendemos que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo e antes da fundação do mundo, Ele escolheu Cristo para ser também o nosso Redentor. Voltando para Efésios, capítulo 1, no verso de número 4, Efésios capítulo 1, verso de número 4, destacando ainda, ou mais uma outra informação acerca desta eleição, de como foi esta eleição, de como se deu. O verso de número 4 apresenta para nós a finalidade desta escolha. Diz assim: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para sermos santos e irrepreensíveis. A finalidade da nossa escolha, ou da eleição, a finalidade é para que você e eu sejamos santos e irrepreensíveis. Tem uma coisa que eu quero destacar aqui. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser irrepreensíveis perante Ele, perante Deus. É muito fácil ser santo aos olhos do mundo. É muito fácil ser santo aos olhos de pessoas. Mas e quando essas pessoas não estão com os olhos sobre você? Onde e como fica o caráter santo? Por isso, a palavra de Deus diz de forma muito clara que nós temos que ser santos e irrepreensíveis perante Deus, o nosso Deus, aquele que nos escolheu com esta finalidade, para sermos santos e irrepreensíveis. Esta ideia de ser santo e irrepreensível já vinha desde muito tempo, desde o Antigo Testamento. Encontramos, por exemplo, lá no livro de Levítico, falando acerca da importância da santidade. Levítico capítulo 20, no verso de número 7, Deus disse assim: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus ali falando ao seu povo, a Israel: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: eu sou santo. E assim como sou santo, eu também quero que vocês se santifiquem, sabendo que o vosso Deus é um Deus de santidade. Então os vossos caminhos também têm que ser caminhos de santidade. E quando olhamos também para o Novo Testamento, nós vamos encontrar na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 14, as seguintes palavras: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santificação. Não adianta aquela ideia, como muitos acreditam, estou salvo, Deus me escolheu, que maravilha, então agora posso fazer tudo. Sem santificação ninguém verá a Deus. O pensamento do salvo, o pensamento daquele que foi eleito, que foi escolhido por Deus, é de que ele tem uma responsabilidade diante do seu Senhor, diante daquele que o escolheu, daquele que o salvou. E esta responsabilidade que ele tem é de ter uma vida santa aos olhos de Deus. Não uma vida santa apenas no tocante aos olhos das pessoas, dos homens, mas principalmente aos olhos de Deus, que é aquele que nos vê a todo momento e que nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Portanto, santificai-vos, para isso você foi chamado. Deus te escolheu com este propósito, para que você seja santo e irrepreensível perante Ele, não apenas perante pessoas, mas principalmente aos olhos de Deus. Não se esqueça disso em nenhum momento. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso de número 10, diz assim: Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Por isso que a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que nós temos que ser santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Deus, porque Ele é quem sonda os nossos corações, Ele é quem esquadrinha o nosso coração, Ele é quem prova os nossos pensamentos. Então a nossa santidade, ela deve ser vista aos olhos do Senhor Deus. Ele nos chamou para esta finalidade, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Que você possa olhar para estas bênçãos desse Deus tremendo, desse Deus poderoso, maravilhoso, e ter o seu coração cheio de alegria. Paulo não se conteve aqui no verso 13, ele começa a louvar a Deus, a explodir de alegria por causa das bênçãos espirituais que Deus nos concede, e estava também tentando contaminar, encher o coração dos cristãos de Éfeso desta mesma alegria. Encha o seu coração pela alegria da salvação. E lembre-se, Deus Pai te escolheu. Qual é a bênção que nós podemos destacar? Quais são as bênçãos de Deus Pai para a nossa vida? E a primeira bênção que nós destacamos nesse estudo de hoje é que o Pai nos escolheu. E 3 informações aqui acerca desta escolha. A primeira informação: o autor desta eleição é o Pai, Deus Pai. Nós não vamos a Ele, Ele vem a nós. A segunda informação acerca dessa escolha é a forma como ela se deu. E nós vimos que esta escolha se deu em Cristo Jesus, e esta escolha se deu antes da fundação do mundo. E a terceira informação acerca desta bênção de termos sido escolhidos pelo Pai, ou por Deus Pai, é que a finalidade desta eleição, desta escolha, é para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então tenha isso em seu coração. Deus Pai escolheu você. E Deus Pai te escolheu para que você seja santo e irrepreensível. Ele te escolheu em Cristo Jesus, através da obra de Cristo. Por meio desta obra você alcançou a redenção. Então louve ao Senhor Deus. Ultimamente temos visto, nesse período de quarentena, apenas desgraças. Pessoas morrendo por conta do Covid-19. Ligamos o noticiário e tudo que temos são um telejornal simplesmente recheado de notícias acerca de morte. Confusão no cenário político, instabilidade política, enfim, um período em que o nosso país tem vivido, como alguns especialistas da área financeira, da área econômica têm dito, como um caos político. Enfim, cada um determina isso da forma como enxerga dentro da sua especialidade. Mas o fato é que nós podemos tirar um pouco o nosso olhar dos problemas, das dificuldades, podemos tirar um pouco o olhar das tristezas e podemos colocar o nosso olhar em Deus Pai e lembrar o que Ele já fez por nós. Ele nos escolheu. E assim temos que fazer como o apóstolo Paulo, bem dizer esse Deus maravilhoso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louve a Ele por isso. Enche o seu coração de alegria e louve ao Senhor, porque Ele te escolheu. Ele tirou você das trevas e colocou você na sua maravilhosa luz. E que a graça do Senhor repouse sobre você mais uma vez, sobre a sua família. Que o Senhor esteja a cada dia enchendo o seu coração com alegria. Alegria esta proveniente da salvação que somente Ele pode nos oferecer. E assim que a sua vida seja então abençoada. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço e até a próxima.